Relógio, senhor presidente. Pela ordem, deputado Rafa Zimbaldi. Solicito a dispensa. É regimental o pedido de Vossa Excelência, está concedida a dispensa e considerada aprovada a ata da reunião anterior. A oitiva de hoje foi convocada com a finalidade de ouvir o subsecretário de Infraestrutura do Estado de São Paulo, o senhor Glaucio Atorre, representando o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o senhor Marcos Penido. Por gentileza, senhor Glaucio, gostaria que o senhor ocupasse o lugar aqui na mesa. Eu acho que ele tem. Você tem apresentação, né? Você tem apresentação? Não. Não? Faz uma sua. Oi? Claro. Queremos aqui agradecer a presença do subsecretário Glaucio Atorre, representando o secretário do Meio Ambiente, Marcos Penido. Agradeço o Marcos, foi muito gentil dizendo que ele gostaria de vir, mas o assunto barragem, nós temos aqui um camisa 10 da secretaria. Então o Glaucio está aqui hoje para falar sobre essa questão da barragem de Salto Grande. Muito obrigado pela presença, você tem seus minutos regimentais para a apresentação, Glaucio. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, senhor presidente. É um prazer estar aqui com o nobre deputado Roberto Moraes. Gostaria de explicar, num primeiro momento, o que a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente vem fazendo com relação às barragens no estado de São Paulo. Não sei se é do conhecimento de todos. Em 2015, quando houve a tragédia de Mariana, a então Secretaria de Energia e Mineração montou um grupo de trabalho para fazer um diagnóstico das barragens de mineração no estado de São Paulo. Agora, em 2019, com a tragédia de Brumadinho, nós montamos novamente, aí já na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, um grupo multidisciplinar, abrangendo o diagnóstico não só das barragens de mineração, mas contemplando também barragens de uso múltiplos. Então, esse estudo ele levou 90 dias para ser elaborado, contou com a presença da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a Coordenadoria de Mineração, Garcia está aqui conosco, que é o coordenador de mineração da Secretaria, contou com a presença da CETESB, da Agência Nacional de Mineração, da Agência Reguladora ANEEL, da ARCESP, do IPT, Defesa Civil, ou seja, foi montado um time para garantir a questão da segurança de barragem no estado de São Paulo. Essas barragens todas partiu-se de um princípio de que a gente tem a autodeclaração que é prevista na Lei de Segurança de Barragens. A partir desse cadastro da ANA, que é responsável pelas barragens, muito obrigado, pelas barragens nacionais e tudo que é enquadrado em termos de barragem, o SISNISB, né, que é o sistema que tem tudo isso registrado, nós partimos daí e já referenciamos todas as barragens, pegamos os relatórios das agências fiscalizadoras, trabalhamos também com as declarações dos interessados, que culminou aí nesse diagnóstico de 252 barragens enquadradas na Lei de Proteção de Segurança de Barragens, na Lei de 2010. Esse relatório está disponível a todo o público no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Quem quiser consultar, tem detalhes por uso de barragem, por agência fiscalizadora, tem todo um diagnóstico de todas as barragens enquadradas na segurança de barragens na Lei de 2010. Especificamente, com relação à barragem de Americana, é uma barragem que ela gera energia elétrica, quem é o responsável, a fiscalização é exercida pela ANEEL, que delegou para a ARCESP essa competência. O empreendedor lá, a empresa outorgada é a Jaiadita Empreendimentos de Participação, CPFL, né? Ela teve uma classificação em 2017 como alto risco em função de uma manutenção que estava sendo realizada numa das comportas. Essa manutenção, após a conclusão dela e a autodeclaração que é prevista na legislação, mudou essa classificação, então ela passou a ter
a categoria de risco baixo, apesar do dano potencial ser alto pelo volume, a gente está falando de 107 milhões de metros cúbicos, ela atende todas as exigências previstas na legislação. Ou seja, ela tem o plano de ação emergencial, ela tem a lei de segurança de barragens e atende tudo o que está previsto na legislação. Em setembro, houve já um exercício com a comunidade para tudo que está previsto no PAI. Então, foi realizado com a Defesa Civil do Estado, Defesa Civil Municipal, Guarda Civil, foi montado todo o treinamento junto com a comunidade, e isso teve muito sucesso, deputado, demonstrando que aqui no estado de São Paulo a gente está atento às condições de segurança das barragens. Além disso, gostaria de frisar e deixar registrado nessa casa que o Estado também, além desse diagnóstico, está implementando um comitê de acompanhamento permanente da segurança de barragens. Esse comitê tem membros da CIMA, né, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, da Casa Militar, através da Defesa Civil, e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o IPT. Então, com isso, a gente espera dar continuidade ao acompanhamento das condições de segurança de barragens no estado de São Paulo. O que a gente pode perceber, então, é que a barragem, especificamente de Americana, ela já migrou, né, em função do término dessa intervenção, de risco alto para o risco baixo, e o dano potencial associado continua alto em função do volume acumulado. Para tanto, ela atendeu às exigências aí de PAI, PSB, isso está tudo sob controle. O que é PSB? O PSB é o Plano de Segurança de Barragens, perdão. Eu achei que o partido do Rafa estava... Não é o partido do deputado Rafa. Tá bom. O PSB é o Plano de Segurança de Barragem e o PAI é o Plano de Ação Emergencial. Obrigado. Desculpa, a gente acaba se envolvendo muito com a nomenclatura, para nós é corriqueiro, peço desculpas. Concluído. Se eu tiver alguma pergunta, estou à disposição. Não, nós temos sim. Agradeço o Glaucio Atorre pelas primeiras considerações aqui. O primeiro deputado inscrito é o relator de CPI, o deputado Rafa Zimbaldi. Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui o nosso presidente Roberto Moraes, cumprimentar aqui o vice-presidente Dirceu Dalben, o nosso deputado Adalberto de Freitas, cumprimentar aqui o Glaucio, também o César e o José Carlos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Obrigado, viu, Glaucio, pela oportunidade, pela presença. Lembrando que este foi um convite, não foi uma convocação, mas da importância da Secretaria estar participando aqui desta importante comissão. A comissão foi criada por uma reportagem publicada na TV Bandeirantes, dizendo aí do risco de rompimento da barragem de Salto Grande, lá de Americana. E o deputado Roberto Moraes, por estar na região, por representar a região, logicamente fomos cobrados disso e o deputado Roberto Moraes aprovou a comissão parlamentar de inquérito. Então, eu quero parabenizar o governo do Estado, parabenizar a Secretaria de Meio Ambiente, o governador João Dória, por esse grupo de trabalho criado para analisar as barragens do estado de São Paulo. E aí eu gostaria de perguntar especificamente da barragem de Salto Grande, que é o tema aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito. Qual é a conclusão que esse grupo de trabalho chegou referente à segurança da barragem de Salto Grande? Deputado Rafa, é um tema realmente de grande relevância, a segurança da barragem, não só da barragem, porque envolve a saúde e a vida das pessoas em volta. O que, na verdade, o grupo conclui é que após essa intervenção e feita a autodeclaração pelo empreendedor, que a barragem atende às normas de segurança previstas na Lei de Segurança de Barragens, ou seja, ela tem todos os requisitos demonstrados, inclusive com recolhimento de RT dos responsáveis técnicos, que demonstram a segurança e a estabilidade da obra de arte. Então podemos ter aí a barragem de Salto Grande como uma barragem segura?
De acordo com a legislação de segurança de barragens, hoje ela atende esses requisitos, tanto que ela foi reclassificada com a categoria de risco baixo. Ok, isso só confirma, inclusive, os outros depoimentos que nós tivemos aqui, e é importante ter um posicionamento do grupo de trabalho, da Secretaria de Meio Ambiente, sobre a questão da segurança da barragem. Nós tivemos um outro tema aqui bastante abordado, inclusive não é a investigação específica da CPI, mas é um tema que é abordado e depois no relatório nós encaminharemos às comissões permanentes da Casa, a Comissão de Assuntos Metropolitanos, a Comissão de Meio Ambiente, entre outras comissões que os deputados aqui fazem parte de infraestrutura, inclusive. Nós recebemos o primeiro depoimento aqui do nosso promotor lá da região, do GAEMA, o Dr. Ivan Carneiro. Ele fez uma observação sobre a questão ambiental, né? Nós fizemos lá uma oitiva, acompanhando lá a retirada das macrófitas, o deputado Dirceu Dalben, e o doutor Ivan, ele informou que o processo de licenciamento ambiental está na CETESB desde 2013, se eu não me engano, e ainda não foi respondido. Qual que é o motivo dessa demora, se o senhor pode nos ajudar, né, por qual motivo a demora na resposta da CETESB e qual o prazo médio, apesar da complexidade de analisar a questão ambiental de uma barragem como essa, que o senhor ou a própria CETESB considera adequado. Então, lembrando que foi em 2013 mesmo que o doutor Ivan Carneiro disse que haveria o posicionamento, o protocolo, o processo de licenciamento ambiental lá na CETESB. Nesse sentido, só deixar registrado uma dissociação entre a segurança de barragem e o licenciamento à atividade ambiental. Né? O senhor já colocou isso muito bem, então, em termos de segurança de barragem, atende. Questão ambiental. De fato, foi dado início num processo em 2013, com o licenciamento da barragem, foi requerida uma LO em dezembro de 2015, junto à CETESB. Nesse sentido, foi dado um comunique-se e a empresa vem atendendo. O último comunique-se ele foi expedido agora nesse ano e a empresa já pediu a regularização, ou seja, ela já atendeu todos os dados que estavam faltando e está em análise na CETESB, e eu verifiquei essa última informação, foi protocolizada agora, a questão de 2 meses atrás, o pessoal está analisando toda essa documentação e eu pedi prioridade na análise, porque é uma regularização ambiental, ela como o senhor mesmo disse, ela envolve uma série de fatores, incluindo aí a questão do saneamento, a questão das macrófitas, tem uma gama aí de situações, a ictiofauna, uma série de coisas, e tudo isso está sendo avaliado. Então, a última complementação de informações foi feita pela CETESB, a empresa já atendeu esse comunicado e esperamos, foi solicitada a prioridade para que seja entregue essa análise aí nos próximos meses, porque é uma análise complexa. Eu não posso falar para o senhor que eu não consigo pelo menos mais uns 90 dias para ter a conclusão dessa análise. Correto. Bom, se dentro de 90 dias, a comissão não irá durar todo esse tempo ainda, dos 90 dias, mas se mesmo assim puder encaminhar para que nós depois... Com certeza, o doutor Ivan, além de... também nos cobra, viu, legal, deputado? Tá. Então é isso, presidente, eu não tenho mais perguntas, eu só queria depois, se houver tempo, se os deputados concordarem, teve uma simulação lá feita pela CPFL, simulação de emergência. Eu não participei, mas a minha equipe, a minha assessoria participou e eu recebi da CPFL um vídeo falando, se depois tiver possibilidade, não sei se o pessoal da CPFL que está aqui acompanhando puder depois mostrar, seria importante. Deputados, queria deixar registrado, eu tenho o vídeo, posso passar para o pessoal aqui, eu tenho esse vídeo, se for o caso, eu posso... No final a gente apresenta. Combinado.
Obrigado, deputado Rafa. Lembrando que a próxima reunião será feita lá na barragem, vai ser na terça-feira que vem, dia 15, é isso? Dia 15, a partir das 10 da manhã, lá na barragem. Nós vamos ouvir lá o presidente da CPFL. Então, ao invés de fazermos aqui na Lesp, a Lesp sai aqui do Ibirapuera e vai para o interior do estado. Nós vamos até a barragem, aqueles que não conhecem vão conhecer, e lá teremos, possivelmente, a penúltima ação dessa CPI, que depois vamos determinar o dia da apresentação e votação do relatório do deputado Rafa Zimbaldi. Próximo deputado, o deputado Dirceu Dalben, que é o vice-presidente dessa CPI. Muito boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, sempre agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, permitir a nós estarmos aqui nessa tarde, nessa sessão. Quero saudar aqui o secretário Glaucio Atorre Pena, em nome dele, saudar toda a equipe que aqui vieram para auxiliar e de forma muito carinhosa atender o nosso convite de trazer esclarecimentos e informações para a CPI. Quero saudar aqui o nosso presidente da CPI, deputado Roberto Moraes, o relator, o Rafa Zimbaldi, e o nosso deputado Adalberto Freitas, membro dessa comissão. Secretário Glaucio, para nós é uma honra, um prazer recebê-lo aqui, e com a sua experiência e a sua vida acadêmica, certamente vai poder nos fornecer instrumentos e informações para concluirmos a CPI com um relatório que possa trazer tranquilidade a todos. Senhor secretário, em primeiro momento eu gostaria de perguntar a sua formação, mesmo que o senhor já disse, só para deixar aqui registrado. Eu sou formado em Direito, pós-graduação em Direito Urbanístico, trabalho com obras há 23 anos, já atuei na Secretaria de Obras da Prefeitura de São Paulo, atuei na Secretaria da Habitação do município de São Paulo, atuei também um curto período junto à Vale, então embora a formação seja Direito, sempre trabalhando com obra, deputado. Muito bem. Senhor secretário, o senhor poderia nos informar qual a diferença entre um relatório e outro da classificação da barragem de Salto Grande? Só antes da resposta, só apenas registrar aqui a presença do querido amigo deputado Ricardo Madalena, membro efetivo dessa CPI. Boa tarde, Ricardo Madalena. Prazer estar aqui conosco. Bom, o que mudou de um relatório para o outro? O relatório de 2017, na Lei de Segurança de Barragens, ele é autodeclaratório. Então, o próprio empreendedor vai preenchendo o formulário. Quando ele vai preenchendo esse formulário, ele atinge uma determinada pontuação. Como ele tinha uma obra em andamento, ele sobe a categoria de risco em função das obras que estão sendo executadas. Então, ele atinge uma pontuação. Quando essa obra foi concluída e ele preenche novamente esse relatório, aí essa pontuação cai e automaticamente ele tem um enquadramento agora como risco baixo. Tá. Esse risco baixo, existe uma tabela de classificação, A, B, C. O senhor poderia me informar a diferença da A para B? Porque ele era A e caiu para B. Cada letra é referente a uma classificação. A A é menos pior, vamos dizer assim. A B menos ruim, a C a média. O senhor poderia nos dizer qual que é efetivamente a diferença da A para B, essa mudança, o que realmente representa isso para nós que somos leigos? Então, as categorias, dependendo do uso, também tem uma classificação diferenciada. Então, falando do uso múltiplo para geração de energia, quem define essa classificação é a ANEEL. Então, essa classificação é definida pela Agência Nacional e é feito o enquadramento pelo empreendedor. A classificação A é o risco, vamos dizer, alto, mais alto que você tem. O B, o médio, e o C, o baixo.
né? Então, quando você faz, como eu informei, essa autodeclaração, você automaticamente tem a sua classificação e o seu enquadramento. O que muda da A para B? São os critérios previstos pela própria agência nacional, com relação, por exemplo, quando você tem um dano potencial associado alto, que é o dessa barragem, significa que ou ela tem mais de 15 metros de altura, ou ela tem uma capacidade de acumulação maior que 1 milhão de metros cúbicos. Então, isso tudo faz com que ela migre de categoria. Então, o risco mais, vamos dizer, mais alto é a categoria A, o dano potencial associado A, que era como ela havia sido classificada em 2017, em razão da obra que eu mencionei. Concluída a obra, tudo sob controle, quando ele vai preenchendo esse formulário e vai atendendo os requisitos, essa pontuação demonstra que a categoria de risco dele diminuiu, porém o dano potencial associado continua alto. Por que o dano potencial continua elevado? Em razão de que, se houver essa barragem verter, como a gente chama, o CD, aí você tem uma tragédia de fato. Para isso, você tem o PAI, que é o Plano de Ação Emergencial, onde tem o relatório aí, a visita que foi feita com a Defesa Civil do Estado, a Defesa Civil Municipal e todos os envolvidos. Então, ou seja, o A é o mais, vamos dizer, o maior risco. E o B é o médio e o C é o mais baixo. Isso de acordo com a ANEEL. Se nós pegarmos a de mineração, essa categorização muda. Tá? E a própria forma de enquadramento também. Se formos para as de uso de água, também a ANA define outros critérios. Tá? Só deixar claro que esses critérios são estabelecidos pelas agências nacionais. Tá bom? Bom, como nós estamos tratando aqui de uma barragem de uso múltiplo, que é o caso, eu gostaria de ler aqui o que é a categoria A e a categoria B, para que todos nós, mais uma vez, tenhamos claro isso. Categoria A são barragens que apresentam categoria de risco e dano potencial altos e cujas anomalias necessitam de intervenção de curto prazo para a manutenção das condições de segurança. Não significa necessariamente casos risco imediato de ruptura. A B são barragens que apresentam categoria de risco ou dano potencial alto e cujas anomalias, se presentes, devem ser controladas, monitoradas e as intervenções podem ser implementadas ao longo do tempo para a manutenção das condições de segurança. Então, aqui na leitura nós observamos que a diferença é mínima, é uma questão da anomalia ter que ser uma intervenção imediata ou a médio prazo. Com relação específica a Salto Grande, o senhor tem conhecimento qual tipo de anomalia que houve a necessidade da intervenção dessa obra? Deputado, não sei especificar o tipo de anomalia, mas, de qualquer forma, não gerava risco de colapso da barragem em momento algum. E esse serviço foi executado aí dentro do prazo previsto e atendeu todos os critérios de segurança. Mas o risco que foi, inclusive, que a fiscalização é efetivada pela Arcesp, não apontava um risco de colapso estrutural da barragem. Havia, em razão da necessidade de manutenção da comporta, a necessidade dessa pequena intervenção. Mas o tipo de anomalia, especificamente, eu não vou saber dizer para o senhor. Tá. Pelo que nós tomamos conhecimento em visita ao local e conversa com técnicos, parece que era uma das laterais da comporta que tinha ali uma manutenção a ser feita e, segundo informações, foram feitas. O que nós gostaríamos depois é uma comprovação de que foi feito a contento. Não sei se cabe à sua equipe, à sua secretaria, mas deixar registrado e consignado a necessidade de nós termos um documento oficial dizendo que essa anomalia realmente foi sanada.
Deputado, foi sanado, tanto que houve a reclassificação da barragem e nessa própria autodeclaração você tem toda a documentação comprobatória com recolhimento de ART, inclusive feita a fiscalização pela Arcesp na barragem, já para fazer essa avaliação. Efetivamente, quem faz a fiscalização das barragens são as agências nacionais. No caso de geração de energia elétrica, essa competência ela foi transmitida para a Arcesp. A Arcesp tem efetivado essa fiscalização, inclusive com equipe própria, não equipe terceirizada, equipe concursada da Arcesp, que não identificou nenhuma anomalia que impedisse a classificação dela como risco baixo. A sua informação vai nos ajudar muito, a sua colocação. E realmente, no caso aqui dessa barragem, é a agência estadual que faz a fiscalização, a Arcesp. Senhor secretário, o senhor poderia, de forma resumida, nos informar sobre o plano de segurança de barragem, não o partido do RAFA, o PSB, mas a Lei Federal 12.334 de 2010, de forma sucinta, de forma que o senhor possa nos dizer o que se trata e de que maneira se dá esse plano de segurança das barragens? A Lei de Segurança de Barragens, ela prevê um enquadramento de alguns barramentos, não são todos, ou seja, altura superior a 15 metros, o reservatório com capacidade de armazenamento acima de 1 milhão de metros cúbicos, esses daí têm que atender às condições de segurança de barragens. Isso tudo está previsto na própria legislação, inclusive no nosso relatório, nós temos isso explicitado, para depois quem quiser consultar, está no site www.ambiente.sp.gov.br. O relatório contém e dispõe detalhadamente sobre o enquadramento na Lei de Segurança de Barragens. Então, todos os barramentos que tenham uma dessas condições, qualquer uma delas, ele é enquadrado na Lei de Segurança de Barragens. Atualmente, no estado de São Paulo, nós temos 252 barramentos enquadrados na segurança de barragens. Secretário, sobre o DPA, considerado alto para barragem, o que é esse PDA alto, de alto risco associado? O senhor poderia nos explicar de uma forma, de um linguajar mais comum, por gentileza? O DPA é o dano potencial associado, ou seja, se essa barragem romper ou verter, o dano que ela pode causar. Então, quando você tem um dano potencial associado alto, significa que ela tem um volume muito grande naquele reservatório. E esse volume, no caso da barragem ceder ou verter, ele vai levando tudo que está ali em volta. Por isso a importância do plano de ação emergencial, a importância do PSB, porque é onde você indica todas as zonas onde é necessário a atuação tanto do empreendedor como do poder público e também da população. No caso da barragem de Americana, ela é classificada como dano a potencial alto em função do volume do reservatório. A gente está falando de um reservatório de mais de 107 milhões de metros cúbicos, quer dizer, é um volume razoável e quando você define esse dano potencial associado é em razão desse volume hoje acumulado. Apesar que a altura dele também dá enquadramento como dano potencial associado alto, que ele tem 22 metros de altura. Com esse dano alto, senhor secretário, a construção dessa barragem, ela oferece segurança de não ocorrer esse rompimento e prejudicar as cidades jusantes? Então, recentemente, a gente percebe que houve uma movimentação. A legislação hoje, ela teve algumas mudanças, principalmente nos critérios das barragens de mineração. Então, hoje, tem resoluções novas da ANM que alteraram esse tipo de obra, né? Barragens amontantes, barragens ajusantes. No caso específico da barragem Americana, que é uma barragem de acumulação de água para geração de energia elétrica, ela tem uma tipologia que não dá nem para comparar com uma barragem de rejeito de mineração,
ou seja, de concreto, tem uma série de características que são diferenciadas das barragens de mineração, das barragens de rejeitos. Então, ela não oferece o mesmo risco que uma barragem de mineração. É diferenciado em função da própria execução, que é de concreto. Senhor secretário, as licenças ambientais exigidas para esse tipo de empreendimento, elas estão regulares? Eles estão sendo regularizadas. Ela tem a licença, vamos dizer, ela tem o enquadramento aí na Lei de Segurança de Barragens, tem o PAI, porém tem uma pendência de regularização ambiental junto à CETESB, onde foi comunicado o interessado, ele apresentou as informações complementares para fins de regularização da licença ambiental. Isso está dentro daquele prazo que o senhor comentou, que vai ainda uns 90 dias? Perfeito, deputado. Muito bem. Senhor presidente, senhor relator, por hora, é isso que eu tinha que arguir. Obrigado ao deputado Dirceu Dalben, vice-presidente da comissão. Próximo deputado, deputado Adalberto Freitas. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o presidente, deputado Roberto Moraes, o vice, o deputado Dirceu Dalben e o relator Rafa Zimbaldi. E cumprimento aqui também o subsecretário, o senhor Glaucio Atorre, o qual estendo o compromisso também ao nosso secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido. Mando um abraço para ele, que em breve estaremos lá com ele. Eu já ouvi bastante técnicos que vieram até aqui falar sobre essas questões das barragens, né? E a gente sabe que a barragem está ali, obviamente, pelo uso dela, e com essa notícia que houve, acaba envolvendo a segurança de pessoas, né, da cidade e tal. E nós percebemos que tudo que é feito onde tem pessoas, a tecnologia ela acaba avançando e vão criando ao tempo, vão sendo criadas normas aí, e a tecnologia vem avançando para que leve um pouco mais de tranquilidade, segurança para as pessoas. A gente tem o exemplo aí de automóveis, né, que a tecnologia está sempre levando em consideração preservar a vida das pessoas, a aviação civil tal, e tudo mais. Na questão dessas barragens, por elas terem sido construídas há muito tempo, existe algum planejamento, não sei se tem, um planejamento da Secretaria para estudar o uso de equipamentos de nova tecnologia para poder prevenir ou passar informações mais exatas de funcionamento para assegurar aí alguma alteração no uso dessas barragens? Deputado Adalberto, com relação a esse quesito, a legislação e as agências elas fazem essa regulação. Então, tudo que está previsto, tanto na Lei de Segurança de Barragens quanto nos planos de ação emergencial, prevê mecanismos aí de monitoramento, de acompanhamento. Hoje, de fato, temos muita tecnologia, algumas vistorias são feitas por drones, temos sirenes automáticas, enfim, tem uma série de equipamentos que de fato evoluíram. E isso os empreendedores vêm apresentando conforme a ciência vai evoluindo e a tecnologia também, eles vão adaptando a utilização dentro das barragens. Hoje, a gente só segue o que a legislação determina e os empreendedores, eles têm todo o interesse, né? Uma barragem que gera energia elétrica, com certeza, eles têm todo o interesse em manter essa barragem intacta, mais segura possível, e adotam aí as melhores técnicas para monitoramento dessas áreas, porque a acumulação de água é o core business da empresa. Então, eles normalmente, todo esse tipo de empreendimento, ele atende à legislação e também prevê medidas de segurança para deixar ela, vamos dizer assim, além de trazer uma segurança para a população, também garantir a preservação, além da vida, também a preservação do próprio patrimônio da empresa. Então, existe tecnologia nas barragens? Existe tecnologia nas barragens, como eu disse. Então, hoje em dia você tem essa própria barragem de Americana, depois quando
o nosso presidente, o Roberto Moraes, permitir passar o vídeo, vocês vão verificar, já tem acionamento da sirene. Hoje os monitoramentos, eles são todos remotos, já existe um processo evolutivo disso, né? Hoje a fiscalização de uma barragem não fica a pessoa ali verificando a barragem, você tem monitoramento remoto delas. Tá bom, muito obrigado, secretário. Satisfeito. Quero mais uma vez aqui agradecer a algumas presenças, agradecer ao presidente César Moraes Barreto, ele que é assessor de Secretaria de Infraestrutura do Meio Ambiente, e o José Carlos Garcia Ferreira, que é o coordenador de Petróleo, Gás e Mineração da Subsecretaria de Infraestrutura, eles que acompanham o subsecretário Glaucio Atorre. E também, em nome de todos da CPFL, em nome do querido, sempre deputado, nosso amigo Tiãozinho, a presença dos nossos amigos aqui da CPFL, esta tarde, aqui na Assembleia. Eu tenho apenas um questionamento. Eu também sou jornalista. Há 44 anos eu trabalho em rádio, televisão, jornal em Piracicaba, e já há algum tempo aqui na Assembleia, no 6º mandato, eu fiquei estarrecido com aquela matéria, como ficou. Foi no mês de fevereiro, né, do Fábio Panuzzo, que hoje nem mais está na TV Bandeirantes. Ele, aliás, não atendeu a ligação nossa, só nós não fomos mais à frente, porque logo, acho que na segunda reunião, o doutor Ivan Carneiro, que mora em Piracicaba, é amigo pessoal, ele pediu para vir aqui, ele já deu a garantia à CPI, como veio da promotoria, não que os demais depoimentos não sejam importantes, mas os promotores hoje a gente sabe a maneira que eles trabalham. Eu conheço o trabalho do doutor Ivan há tantos anos que convivo com ele na minha cidade. Ele disse que realmente não haveria perigo, então nós entendemos, juntamente com os demais deputados, que seria desnecessária a presença do jornalista aqui. Mas o que você acha? Uma atitude dessa, um jornalista experimentado, numa rede, o programa foi no Jornal da Band Nacional, foi o último jornal do Boechat. Eu estava assistindo, aliás, eu sou fã desse jornal, né? Mas eu também fiquei assustado, meu telefone naquela noite não parava, estava terminando a antiga legislatura, ia começar a nova legislatura no dia 15 de março, não dava tempo de protocolar antes. Conversamos com alguns novos deputados, novos porque estavam chegando, mas pessoas já de militância na política, eu conhecia, já fizemos tratativas com o presidente da Casa, Cauê Macris, que seria reeleito por mais 2 anos como presidente dessa Casa, para que essa fosse a primeira CPI da atual legislatura. Mas, pelo seu conhecimento, como é que o senhor avaliou essa colocação de um jornalista experimentado que fez uma matéria, que teve um sensacionalismo realmente muito grande, dizendo que Piracicaba e Limeira seriam varridas do mapa? Enfim, qual a sua análise dessa matéria? Na verdade, a gente percebe que a questão das barragens é um assunto muito técnico. Eu procuro traduzir de uma forma que as pessoas possam entender, mas mesmo assim a gente percebe a dificuldade do entendimento. Então, eu acredito que matérias como essa, o jornalista, antes de divulgar, deve procurar os técnicos encarregados. A secretaria sempre está de portas abertas, eu converso bastante com muitos jornalistas, antes de soltar uma informação dessa, né? O risco na engenharia, se trabalha com risco na engenharia, mas um risco de colapso e gerar pânico na população não é a forma adequada de um meio de comunicação passar informação. A gente não pode causar pânico na população e, na minha opinião, essa matéria, se houvesse aí uma conversa conosco ou com a agência que faz a fiscalização, certamente iria ser demonstrado que não havia um risco de ruptura da barragem, né? Você tem um dano potencial associado, como eu expliquei, o deputado Dalben muito sabiamente fez o questionamento. Existe o dano potencial associado, pode ser uma tragédia, mas não é uma coisa que não encontrava aquela situação naquele momento. Então, eu acredito que foi uma matéria que gerou pânico desnecessário à população da região. Eu também vejo assim que o assunto barragem estava predominando, que era a barragem de Brumadinho, depois veio aquela outra barragem lá que tinha dia para desmoronar, sorte nossa que não aconteceu, virou matéria, né? Virou assunto realmente, foi a pauta que a TV Bandeirantes tirou e acabou fazendo com que todo mundo se assustasse. Nós temos aqui, deputado Rafa, só me auxilia, foi uma simulação, é isso? Isso, uma simulação que teve lá. Pode falar. Foi uma simulação, presidente, que a CPFL fez simulação de emergência
Correto. lá na barragem, que eu acho que seria interessante. A própria CPFL fez esse vídeo de forma institucional, e eu recebi, eu acho que seria interessante nós colocarmos. É rápido, é 1 minuto e meio. Sempre é interessante. Vamos apresentar. Só para explicar, presidente, se o senhor me permite, esse vídeo já é simulando, em caso houvesse um acidente com a barragem, o que deveria ser feito, quais os órgãos deviam ser acionados, e isso daí é o que a gente chama de ação que está prevista no plano de ação emergencial. Eu acho que vale a todos. Então vamos apresentar esse vídeo feito pela CPFL, no caso, né, de um rompimento que não há realmente risco, pelo menos os técnicos, a própria promotoria tem colocado, e a gente acredita fielmente que isso realmente não vai acontecer. Vamos às imagens. A gente fez o treinamento da evacuação da população que está na zona de autossalvamento, que é a zona mais próxima ao barramento, que essa região fica nos municípios de Americana e uma parte do município de Limeira. Então a gente treinou a remoção das pessoas que ficam dentro dessa região. No município de Americana, uma região essencialmente industrial, no município de Limeira, também industrial, com algumas propriedades rurais. Como é que funciona o treinamento? A gente fez o treinamento da evolução de um cenário, então o empreendedor ele começou a observar indícios de que o barramento pudesse entrar, ter um problema, entrar em emergência, e ele já foi municiando os municípios com essa informação para que os municípios pudessem atuar preventivamente, e a gente chegou ao momento de mudar isso para o nível de emergência, que é quando as sirenes, por decisão do gabinete de crise instalado aqui no município de Americana, foram acionadas para a remoção preventiva das pessoas. As pessoas, ao ouvirem as sirenes, seguem a sinalização de rota de fuga até os pontos de encontro, que são esses pontos que você mencionou, que é o local onde eles vão ser assistidos pelo poder público local, onde vai estar o sistema ali local para dar assistência para essas pessoas e informar para elas qual é o local seguro para elas seguirem numa emergência. É um tema extremamente importante que a gente tem que sempre estar atento. Qualquer risco precisa de ações preventivas, a comunidade precisa ser preparada, o poder local precisa ser preparado, os órgãos de emergência precisam estar preparados para isso, e a população que está nessas áreas, ela precisa ter conhecimento e estar preparada para saber como agir. Ok, a gente agradece a assessoria da CPFL, né, que nos enviou esse vídeo. O deputado Dirceu Dalben tem mais um questionamento, é isso? Sim, só a última pergunta, secretário, para a gente encerrar a minha participação definitivamente. Só reforçando aqui que o secretário ele é formado em Direito pela Unip, pós-graduado, desenvolveu sua carreira em forte atuação no setor público, em especial na gestão de projetos públicos nas áreas de infraestrutura urbana e habitação. E no setor privado, prestou assessoria para Vale e ambiental e projetos urbanísticos. Então, não poderia ser uma pessoa mais qualificada para estar nessa secretaria e nesse momento para nos auxiliar aqui. Secretário, mediante tudo que foi dito, o que o senhor tem acompanhado, o vídeo, o trabalho realizado pelos demais colegas de instituição, de secretaria, na opinião do senhor, a barragem, ela é segura? E os planos de emergência são compatíveis com o risco? Deputado Dalben, como pode perceber, a barragem ela atende todos os requisitos aí da Lei de Segurança de Barragens, portanto, ela atendendo toda a legislação, ela tem enquadramento como uma barragem segura no âmbito da nossa legislação. O plano de ação emergencial que foi feito, e nós vimos aí um simulado, de fato, num caso de emergência, ou seja, eles simularam já o pior caso, quando já tem o acionamento da sirene. Então é feita a evacuação da população, e o que demonstrou isso? Demonstrou sucesso. Quem coordenou o trabalho, eu fiquei muito feliz de ver, foi a Capitã Cíntia. A Capitã Cíntia teve conosco, o Major Vieira também da Defesa Civil. Foram capacitados mais de 600 municípios do nosso estado, no geral, tanto as guardas civis como todos, porque o principal é saber orientar a população saber para onde ela tem que ir,
num caso de uma emergência como essa, e esse exercício logrou êxito, ou seja, ele foi bem planejado, atendia todos os critérios, então a população sabia para onde ir numa zona de autossalvamento, cada um sabia como deveria encaminhar isso, o próprio protocolo da Defesa Civil de Americana, a Guarda Civil Municipal, todo mundo atuou de maneira coordenada a partir das ordens do Gabinete de Crise instalado em Americana. Então, pode-se dizer que esse exercício logrou êxito completo. Senhor presidente, eu agradeço muito a participação do secretário Glaucio. Peço a ele que leve um abraço, a nossa consideração ao secretário de Estado e à equipe, parabenizar a Prefeitura de Hortolândia, a Defesa Civil do Estado, os bombeiros estadual e municipal que atuaram na simulação, e agradecer a participação de todos os técnicos e principalmente a você, Glaucio, que ter sido claro o objetivo, não fugiu de nenhuma resposta e colocou aqui com bastante propriedade, esclarecendo as perguntas de todos. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado, deputado Dalben. Também queremos aqui agradecer ao senhor Glaucio Torre, transmita um forte abraço ao Marcos Penido, a toda a sua equipe da Secretaria. Muito obrigado pela presença. Como ele disse, o senhor é a pessoa preparada para que aqui viesse, e pudesse esclarecer algumas dúvidas ainda que restavam a esses deputados. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, senhor presidente, deputado Dalben, deputado Rafa, deputado Adalberto. A Secretaria está à disposição, portas abertas para todos sempre. Se o senhor achar necessário, que tiver qualquer complementação, qualquer ajuste, pode nos encaminhar, estaremos sempre à disposição, e foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, é importante, é um tema relevante, eu aguardo ansiosamente pelo relatório também de vocês, para que a gente possa aprimorar, como vai ter um comitê permanente, que esse relatório também sirva para nós, Garcia, podemos aprimorar o nosso próximo relatório. Muito obrigado, viu? Obrigado, Glaucio Torre, a todos aqueles que o acompanharam nessa oitiva aqui na nossa CPI da barragem de Salto Grande. Agradecer a presença do vice-presidente, deputado Dirceu Dalben, do relator Rafa Zimbaldi, Adalberto Freitas, sempre presente nessa CPI, deputado Ricardo Madalena, agradecer a assessoria, a nossa assessoria da Assembleia, mais uma vez, em nome do Tião, agradecer a todos os amigos aqui da CPFL que estão acompanhando os funcionários e lembrando que na próxima terça-feira, 10 horas da manhã, lá estaremos em Americana. Gostaria que todos os deputados comparecessem, o deputado Alberto confirmou, o Rafa, o Dirceu, os dois são da região, juntamente com esse deputado, para a gente possa ouvir ali o presidente da CPFL e também aqueles que não conhecem, conhecer a barragem de Salto Grande. Será na terça-feira próxima, às 10 horas da manhã. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente reunião. Obrigado. O churrasco depois é por conta do presidente, não é isso? Nós